Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que alegria, que privilégio estar conectado com você nesta manhã, em mais um culto aqui da Igreja Batista Atitude do Porto. E eu quero te desafiar nesse momento, antes de qualquer coisa, pegar este link e enviar para o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas, os seus amigos, os seus familiares, possam também ter um encontro com Jesus nesta manhã. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa, um momento especial de louvor e adoração, e é muito bom compartilhar daquilo que Deus tem nos dado com você. Então, abra o teu coração, abra a tua mente, todo o teu entendimento, e permita que nesta manhã você tenha um encontro genuíno com Deus, que transforme não apenas o teu dia, mas a tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar ao Pai, em seguida nós vamos glorificá-lo através de canções. Senhor amado, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelos nossos irmãos que nos assistem, que nos acompanham. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Que nesta manhã o Teu Espírito possa, meu Deus, invadir cada lar, possa transcender estas telas e alcançar, Senhor, cada vida, cada coração, fazendo com que a Tua glória se revele nas vidas que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade de estar em comunhão com o Senhor nesta manhã. Bendizemos o Teu nome, te exaltamos e declaramos que Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, bendito seja o Teu nome. Amém. Falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão, Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Da bondade de Deus. Sim, Jesus, és fiel em todo o tempo. Oh, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser.
falarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, Jesus. Obrigado pelas suas promessas que nunca falham, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Nosso coração é seu, Salvador das nossas vidas, Jesus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te render graças e glorificar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Vamos cantar mais uma vez isso pro Senhor. Feche os seus olhos onde você está, se você pode. Se concentre no Senhor e declare essas palavras de amor a Ele. Diga pra Ele que a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, é para adorar a Ele. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E eu vou construir minha
Aleluia. Queridos, é muito bom estarmos conectados com os céus. Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi levado até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus é Senhor. Uau! Que Jesus Cristo é o Senhor. Eu costumo dizer que nós somos um grupo de pessoas privilegiadas, porque nesse momento existem milhões de pessoas que estão adorando a deuses, que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. E nós somos tão privilegiados, que nós estamos aqui rendendo graças, louvor, honra, adoração ao único Deus que venceu a morte. E por acaso esse Deus que venceu a morte, também é o Deus que intervém de forma divina na nossa realidade. Quando nós falamos de milagres, nós estamos falando dessas intervenções divinas que Deus realiza no meio do seu povo. Por isso eu creio em milagres, eu creio em cura, eu creio que Deus tem prazer em se manifestar respondendo às orações dos seus filhos. Então nesse momento eu quero convidar você a orar comigo. Você conhece as tuas necessidades. Talvez você que esteja nos assistindo esteja passando por um momento difícil de enfermidade, de doença. Talvez o problema seja no teu casamento, na tua família. Talvez seja até financeiro, enfim. Você conhece os desafios que está enfrentando nesse momento. Mas também conhecemos que Cristo é a solução. Eu costumo dizer que orar é muito perigoso. Deus costuma responder orações do seu povo. Então vamos orar juntos, aí mesmo onde você está. Se você puder fechar os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Se você quiser se ajoelhar aí na sala da tua casa, enfim, fique à vontade. Mas é um momento de conexão com os céus em oração. Pai querido, Tu conheces a nossa necessidade. Tu sabes, Pai, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Tu conheces as nossas carências. Por isso nós recorremos a Ti, o Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte, cujo todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. E todos confessarão que Tu és Senhor. Diante da Tua soberania, diante do Teu governo e domínio sobre todas as coisas, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas necessidades. Quero Te pedir, Pai, que Tu possas nesta manhã alcançar o doente, o enfermo, gerando sobre a vida dele a cura que vem de Ti, Senhor. Peço que Tu possas tocar em cada lar, em cada família, em cada casamento, restaurando, restituindo, Senhor, renovando todos os laços de amor, de cumplicidade, de hombridade. Senhor, eu Te peço, meu Deus, abençoa cada lar, cada família, abençoa a saúde dos Seus filhos, abençoa, Senhor, as realidades financeiras também de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus da provisão. Venha, intervenha, Senhor, em seus trabalhos, em seus negócios, em suas necessidades. Mostra quem Tu és na vida deste povo, Senhor. Pai, nesta manhã nós recorremos a Ti em oração, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. No nome de Jesus, que o milagre aconteça na vida dos Seus filhos nesta manhã. Que a Tua intervenção aconteça hoje para a Tua glória, no nome de Jesus. Nós cremos, por isso oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Amados irmãos, nós temos um grande projeto aí para a cidade do Porto. Nós temos grandes sonhos.
E nós sabemos, através da fé, tudo que Deus tem para manifestar nessa cidade, através da Igreja Batista Atitude, através deste povo, através da tua vida. E eu quero te desafiar neste momento a contribuir com este projeto. Primeiro, porque é uma questão de fidelidade. Dízimos e ofertas é uma questão de fidelidade, é uma questão de cultura divina. Nós, a Igreja de Jesus, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós temos uma cultura divina, uma cultura celestial. Por isso, o que nos move são os interesses eternos. Nós, a Igreja de Cristo, é movido por interesses eternos, por interesses que ecoam na eternidade, por situações que reverberam no céu. Então, quando você contribui financeiramente com um projeto de Deus aqui na terra, quando você contribui com a igreja, quando você age generosamente através das suas ofertas, quando você é fiel nos dízimos, a tua fidelidade, a tua generosidade ecoa na eternidade. Então quero que você colabore com este pensamento, com este coração, com esta mentalidade, que a fidelidade que você exerce dizimando e ofertando é na verdade uma semente para a eternidade. Porque nós temos planos, como eu te disse, nós estaremos com o nosso coração, com a nossa mente focada em esvaziar o inferno e povoar o céu de pessoas desta cidade. Nós cremos naquilo que Deus quer fazer na cidade do Porto, por isso a tua contribuição faz parte disso. Vai estar aparecendo aqui na tela o número de IBAN, também o MBWay. Você pode estar fazendo isso de forma generosa, de todo o teu coração, com gratidão e alegria no Senhor, tá bom? Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela fidelidade dos seus filhos. Obrigado, Senhor, pelos seus corações. Obrigado pelas ações generosas. E eu te peço, Senhor, que tu possas, por conta da fidelidade do teu povo, retribuí-los para a tua glória. Senhor, no nome de Jesus, nós abençoamos essas ofertas, esses dízimos, que tu possas, Senhor, trazer todo o direcionamento para que estes recursos possam ser aplicados da melhor forma possível. E também, Senhor, nós pedimos a tua recompensa sobre aqueles que te honram nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Enquanto você prepara o teu dízimo e a tua oferta, vamos estar cantando mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glórias a Jesus, bom dia a todos. Esta igreja tão abençoada, Igreja Batista Atitude de Porto, prazer estar com vocês, Pastor Chalite,
Deus seja louvado. Eu sou o pastor Felipe Freitas, sou pastor aqui da sede. É um prazer estar com vocês nesta manhã, adorando a Deus em espírito e em verdade. E a nossa oração é que hoje o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, à sua família, à sua vida e assim por diante. Meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui, eu tenho certeza que ela vai tocar o seu coração, porque é a palavra de Deus. Eu gostaria aqui com vocês de refletir algumas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você em algum momento já passou por algum tipo de crise? Já passou por alguma profunda tristeza? Você já teve a sensação de que parece que tudo iria desmoronar? Você já teve a sensação que parece que as suas esperanças ficaram frustradas? Olha, a Bíblia está repleta de casos assim. Não podemos esquecer do profeta Jeremias, o profeta passional, que enfrentou crises angustiantes, que teve que proferir palavras que ele não queria. Não podemos esquecer de Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande libertador do povo de Israel, intercessor. Meus irmãos, chega um momento em Êxodo capítulo 32, de verso 32, que ele chega a pedir a Deus que risque o seu próprio nome do livro. Não podemos esquecer de Jonas. Jonas, em um momento, ele pede que Deus, ele fala assim: Senhor, é melhor morrer do que viver. Jonas capítulo 4, de verso 3. Na verdade, se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, ele seria o maior profeta com o maior resultado. Uma cidade de 120 mil almas se rendem ao Deus de Israel. Meus irmãos, muitos homens e mulheres de Deus passaram por momentos de crises angustiantes, momentos difíceis, faz parte da vida, mas é preciso acreditar que nesses momentos de crises, nos momentos de angústias, no momento onde você não vê mais saída para a sua vida, deixa eu te falar uma coisa, surge o encontro inesperado. Quando você tiver um vazio dentro da sua alma, Jesus diz: eu sou o pão da vida, porque Jesus é o que sacia os anseios do homem vazio. Quando estamos nas noites difíceis, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando não vemos nenhuma porta se abrir, Jesus diz para nós: eu sou a porta. Quando nós não tivermos solução para os dilemas da nossa vida, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando você se sente desorientado, meu pastor, por onde eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida agora? Está difícil aqui. Jesus diz para nós: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a videira verdadeira. E eu quero falar para vocês hoje sobre um tema muito importante. Eu quero falar hoje sobre encontros inesperados. O encontro com Jesus. Eu quero aqui abrir a Bíblia com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler somente aqui o verso 32. É um dos textos mais conhecidos, mas nós vamos resgatar lições importantes para os nossos dias. Amém? Lucas, capítulo 24, de verso 32. O texto diz assim: e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Ore comigo, por favor. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu peço que o Teu Santo Espírito fale conosco aqui nesta manhã, fale conosco no dia de hoje, ilumina as nossas vidas através da Tua palavra, que a gente possa sair daqui de maneira diferente, Pai. Eu oro na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos diante de um contexto dramático. E por que dramático? Porque há uma transformação nesta caminhada indo para Emaús. Quando tudo parecia perdido, surge uma voz inabalável. Jesus, o autor da vida, se revela agora pelas Escrituras, trazendo águas de descanso para aqueles discípulos a caminho de Emaús que estavam impedidos de reconhecê-lo. O ressuscitado
ressuscitado aparece. O verbo da vida aparece. Jesus caminha com esses discípulos a uma aldeia chamada Emaús. Esses discípulos estavam entristecidos. Eles não o haviam reconhecido. E Jesus agora pergunta para eles: ei, o que está acontecendo? Um deles, chamado Cleopas, responde a Jesus: ei, você não está sabendo o que aconteceu? Ele começa a dizer que Jesus, o profeta que haveria de redimir Israel, tinha morto. Mas quem estava ao lado daqueles discípulos era o próprio autor da vida. Sabe o que isso nos ensina? Que a tristeza, o medo, os anseios fazem com que o homem seja impedido de olhar para o verbo da vida. Porque quem estava ali ao lado deles era o ressuscitado. Esses anseios que passamos nas nossas vidas fazem com que a gente tenha uma vida amargurada, entristecida. Muitos hoje estão assim, são como esses irmãos, são os Cleopas da vida, que são impedidos de reconhecer a presença do verbo da vida. Porque para aqueles homens, o caminho de Emaús era o caminho da desistência do discipulado, dos sonhos desfeitos, da esperança morta. Mas para aqueles homens, o caminho da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. Ei, quando você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, Ele estará com você. Jesus está com você. Nos momentos onde você talvez não vê mais saída de nada, Cristo está com você. Sabe o que a gente pensa? E muitas vezes caminhamos pela vida vencidos, como se a morte fosse a última palavra, como se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas para Jesus, eu preciso de atenção nesse momento de vocês. Para Jesus, o caminho de Emaús era o teste da fé. Meus irmãos, Ele diz agora: como vocês são insensatos, e vocês demoraram para crer o que os profetas disseram. Esses discípulos, irmãos, estavam sob uma cegueira espiritual, cegos, abatidos, entristecidos, com anseios dentro da alma. Apesar de tudo, agora, esses discípulos começaram a se acovardar. Eles começaram a colocar os pés na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Eles desistiram de Jesus. Eles se decepcionaram. Mas a história deles havia terminado na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Mas deixa eu te falar algo para você que está me assistindo agora. Olha, diante deste encontro inesperado, quais são as lições que aprendemos com os discípulos a caminho de Emaús? Quais são as lições que nós tiramos desse texto? Primeira lição: mantenha os olhos abertos para a verdade. Primeiro, mantenha os olhos abertos para a verdade. Vamos observar o verso 27 ao verso 31. O verso 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximavam do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia a seguir adiante. Eles, porém, insistiam: fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Preste atenção nisso. Jesus, primeira coisa que ele faz, ele se revela pelas escrituras. A Bíblia diz em João capítulo 5, de verso 39, examinai as escrituras, porque elas é que testificam de mim. Então, quando conhecemos que Jesus está em nosso caminho,
Não há mais espaço para preocupação, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança e não há mais espaço para incredulidade. Quando a desilusão, a depressão, a derrota querem dominar nossas vidas, Jesus caminha conosco assim como caminhou com os discípulos para a estrada de Emaús. Mas agora, Jesus começa a apontar a palavra, que é a promessa de Deus. Ele transforma o desespero daqueles discípulos em esperança. Jesus mostra para esses discípulos que Ele é a chave para a hermenêutica, Ele é a chave para compreender a lei, os profetas, o Antigo Testamento, os Salmos. Só vamos compreender o Antigo Testamento se entendermos que toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus, porque Ele é a esperança da glória. Jesus explica a palavra, ela tem poder. Quando um crente se curva às Escrituras, ele tem uma vida diferenciada, ele tem uma vida mudada. Há um momento na Bíblia onde Neemias, Esdras, assim como todos os anciãos, começam a ler as Escrituras. Vamos imaginar uma coisa, vamos navegar pela história. Em Neemias, ele reergue os muros, mas em Neemias 8, no capítulo 8 de Neemias, há um momento mágico, um momento incrível, onde Esdras, eles começam a ler o livro em praça, em pé. O texto diz que aquele povo começa a ler as Escrituras das 6 da manhã ao meio-dia, de pé. E sabe o que acontece? Quando eles começam a ler a Bíblia, as Escrituras, o texto diz que eles caem com o rosto em terra de tanta presença de Deus. A maior obra de Neemias não foi somente resgatar os muros, mas foi trazer a palavra de Deus ao coração do povo de Israel. O que aprendemos com isso? O que aprendemos com Jesus a caminho de Emaús? Que quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós somos saciados por Deus. A palavra traz esperança aos nossos corações. Meus irmãos, não podemos esquecer quando Ezequiel escutou a voz de muitas águas, ele cai com o rosto em terra de tanta presença de Deus. Precisamos nos curvar este livro todos os dias. Muitas pessoas hoje estão tentando buscar refúgios em livros de autoajuda. Tudo bem, a ciência é importante, pode te ajudar, pode fazer coisas maravilhosas, pode te dar ferramentas estratégicas para a sua vida, mas a sua alma só será saciada quando você tiver encontro com Jesus através das Escrituras. Porque somente as Escrituras, com a ação do Espírito Santo, é que pode mudar a vida de um homem. Precisamos ter vontade de reunir não apenas para ouvir coisas, mas para reunir para ouvir a palavra de Deus, porque o centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Há um analfabetismo bíblico no mundo hoje. O analfabetismo bíblico, ele esvazia as Escrituras. A falta de fome na igreja evangélica. Jesus usou a Bíblia, Ele mesmo usou a palavra de Deus para vencer todas as fases difíceis da sua vida. Ele nos deixou o exemplo como deveríamos seguir. Mas para vencer o mal, precisamos usar a palavra de Deus. Amém? Isso me leva ao segundo ensinamento. Olha, o segundo ensinamento é: busque o lugar da comunhão. E eu preciso de muita atenção novamente de você, porque esse momento é muito importante. No verso 31, o texto diz assim: então os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ler este texto agora de joelhos. De joelhos. Porque nos momentos de hoje, muitas coisas, muitas atividades querem substituir a comunhão. Nada pode substituir o mover que existe na comunhão. Porque a cura desses discípulos, depois da palavra, foi sentar à mesa. Foi quando eles sentaram à mesa com Jesus que os olhos foram abertos.
Meus irmãos, há algo poderoso na comunhão. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Este ano, eu passei por algumas semanas em profunda depressão. Eu passei nos momentos assim, onde você fica na caverna, onde você não quer sair de nada, você quer ficar ali escondido. Foi um momento muito difícil, foram semanas difíceis. Eu lembro que minha esposa orava por mim, eu estava orando, eu estava assim muito abatido, muito entristecido. Mas foi quando eu tive um encontro com Jesus em casa. Eu tive um encontro muito poderoso com Jesus, foi como se Ele abrisse meus olhos. E diz que veio esse sermão para trazer essa palavra para você hoje. Eu estava muito abatido, eu escutei uma palavra de Deus. Foi como se Jesus entrasse no meu quarto e me tirasse daquela cama, entristecido onde eu estava. E sabe o que a gente aprende? Às vezes nós somos feridos pela vida, para que a presença do verbo da vida entre em nossos corações. Porque quando nós somos feridos, é que nós resgatamos a essência de Jesus. Vou explicar por isso. Uma ostra, ela só produz pérola quando ela é ferida. E às vezes nós passamos por estas escolas de Deus, estas escolas que nos deixam numa dependência profunda com Jesus. Meus irmãos, vá para a comunhão com Jesus. Busque o lugar da comunhão, é a presença. Adore Jesus, fale com seu Pai, Ele está aqui, Ele caminha conosco. Mas algo poderoso na mesa, quando nós sentamos à mesa com o nosso Deus. Por exemplo, foi sentado à mesa que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi sentado à mesa que houve salvação na casa do coletor de impostos. Foi ao redor da mesa que Jesus contou sobre o seu sacrifício e nos eternizou para participantes dessa mesa através do pão e vinho. Foi montado um lindo jantar que Esther conseguiu salvar o seu povo. Ei, a mesa é lugar para compartilharmos sentimentos, tristezas, alegrias, vitórias. Mesa é lugar de intimidade. A mesa tem poder de juntar, de criar, de você perdoar, de você transformar. Mesa é um lugar de inclusão. Às vezes queremos impressionar as pessoas com os nossos dons, talentos, mas a gente se desgasta tanto em mostrar para as pessoas como nós somos habilidosos, como somos bonitos e belos. Mas o que nós mais precisamos é ir para o quarto, fechar a porta e ter uma doce comunhão com Jesus. Eu chamo isso de a solitude. Todo cristão precisa de solitude. É um lugar. Jesus, antes de escolher os seus 12, por exemplo, Ele passou uma noite no Getsemane. Sabe, as maiores decisões da vida, nós precisamos ir para um momento só nosso, nós com Jesus. Mas, tudo bem, pastor, me explica agora então, o que aconteceu depois dessa doce comunhão? Sabe, as escamas caíram dos discípulos. Quando depois do que nós saímos da comunhão com Jesus, o nosso coração arde e o fogo de Deus começa a inflamar o nosso coração. Depois da comunhão, há entusiasmo em nossos corações. Então, o vento do Espírito sopra sobre as nossas vidas e começa agora a remover estas cinzas do comodismo e reacende em nós as brasas e o zelo de Deus em nossos corações. Então, quando nós estamos na comunhão com Jesus, o nosso coração começa a arder, como Deus começa a inflamar o nosso ser. Então, estar na casa de Deus é alegria, estar na casa de Deus é necessidade de louvar, de adorar, de buscar o Senhor. Meus irmãos, o nosso coração ele começa a arder e nossa vida agora começa a se tornar um graveto seco. Aí o fogo do Espírito acende e nos deixa como tochas vivas do Espírito Santo. Isso me leva ao terceiro e a última lição. A terceira e última lição, o que nós aprendemos com esse texto é a obediência. Obediência. Meus irmãos, no verso 33 agora,
a um momento muito lindo, que diz assim: e na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 e os que estavam com ele. Interessante, porque era para ficar em Jerusalém, não era para ir para Emaús, não era. O pedido era que ficasse em Jerusalém, mas esses discípulos começaram a se acovardar, começaram a ter medo, e eles foram para Emaús. O pedido era o contrário. Mas interessante, quando Jesus começa a caminhar com esses discípulos começam a dizer: olha, nós não vamos para Jerusalém agora, porque agora é perigoso. E segundo os historiadores, eles dizem que a rota para Emaús à noite, talvez ali tinham assaltantes, ladrões, lobos ferozes. Então de fato havia um certo medo de caminhar à noite, caminhar à tarde para Emaús. Mas vamos entender melhor isso. Lembra, quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, eles estavam tristes, eles estavam com anseios, eles estavam preocupados. Mas agora, depois de Jesus ler a Bíblia com eles, explicar as Escrituras, depois de Jesus ter a comunhão com os discípulos, preste atenção no que vai acontecer agora. Agora, depois da palavra de Deus, depois da comunhão, os pés dos discípulos são velozes para anunciar a palavra de Deus. Meus irmãos, tem uma chave poderosa nisso. E sabe por quê? Porque eles disseram que eram tarde e eles estavam se importando com os perigos da noite. Mas agora eles falaram assim: quer saber? Nós vamos voltar para Jerusalém e nós vamos pregar a palavra de Deus. E agora o medo não estava impedindo aqueles corações de pregarem a mensagem, testemunhar que Cristo Jesus é o caminho e a verdade da vida, que Cristo Jesus é o verbo da vida. Nem a distância, nem o medo começa a impedir os discípulos. Eles voltaram agora para Jerusalém para ter comunhão com os discípulos. Eles entenderam que a morte não tinha a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. Meus irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, nós queremos ir para as missões, nós queremos abrir células, abrir GEs, pregar o Evangelho nas escolas, nas faculdades, pregar o Evangelho em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares. Sabe, quando a pessoa diz que não quer pregar, com certeza tem algo dentro do coração dela que está errado. Porque isso é a maior prova de quando nós temos comunhão com Deus, os nossos pés são velozes para anunciar a palavra de Deus. E sabe por quê? Porque encontros com Jesus despertam vocações. E se seu chamado não te assusta, tem alguma coisa errada. Meus irmãos, é impossível você dizer que ama Jesus e não ter disposição de ir pregar o Evangelho. Por exemplo, o que faz uma família sair de Blumenau, vir para o Rio de Janeiro e ir pregar o Evangelho em Portugal? Meus irmãos, isso é Jesus. Não é porque a Europa é mais atrativa, não é, irmãos. É porque é pregação do Evangelho que faz a família pastoral fazer isso, a família do pastor André Chalit. Eu não sei, você está na sua casa, talvez você esteja num lugar mais confortável, mas Deus está mandando falar para você hoje, através da palavra dele: ei, abre uma célula. Que tal você não ser anfitrião de uma célula? Que tal você não abrigar pessoas na sua casa que estão assim, falta de esperança, que talvez precisam de um cuidado, de uma pessoa que fala para ela: ei, vai passar. Talvez o que você mais precisa fazer na sua vida hoje é emprestar seus ouvidos. Você sabia que o maior presente que você pode dar para um ser humano é dar os seus ouvidos? O que às vezes uma pessoa mais precisa é falar: ei, empresta seus ouvidos. Abriga a sua casa, uma pessoa ir lá, você fala do amor de Deus, fala do Evangelho de Deus. Gente, vamos plantar essa igreja logo. Meu Deus do céu, vamos fazer coisas extraordinárias em Portugal. Muitas vidas se rendendo aos pés de Jesus. Meus irmãos, deixa eu contar a última história aqui. Antes de ser pastor, eu tinha muita vontade de ser rico. De verdade, eu era guitarrista assim, de banda de rock. Eu sempre fui guitarrista, gostei de tocar rock and roll. E eu lembro que naquela época eu tinha comprado meu primeiro carro.
Cara, é muito doido isso, essa história. E eu lembro quando eu era mais jovem, eu já tenho 37, mas eu tinha mais ou menos 19 anos, eu comprei meu primeiro carro, era um Corsinha Classic, aquela cor bem assim, azul piscina, bem feinho mesmo. Meus irmãos, era muito interessante. Quando eu comprei aquele carro, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. E aí eu lembro dessa felicidade. Eu lembro que eu acordava à noite para ver o carro, como é que era, sentava na garagem. Eu fazia questão de entrar nos trânsitos de São Paulo, para falar, nossa, agora eu sei o que é viver um trânsito, eu sou um homem, eu tenho um carro. Era uma felicidade linda. Mas eu lembro uma vez que eu cheguei nessa igreja e o pastor José falou assim, cara, Deus não chamou você para ser guitarrista, porque Deus não chama ninguém para ser guitarrista. Deus chama a gente para ganhar gente. Guitarra era um instrumento para eu ganhar gente para Jesus, mas o maior instrumento era a minha voz para ganhar pessoas para Jesus. E aí eu lembro que quando eu tive a primeira célula, a gente abriu uma célula naquela época, eu e minha namorada, que hoje é minha esposa, casamos em santidade, foi uma bênção. Eu lembro que quando eu tive a primeira célula, eu tive a oportunidade de batizar a primeira pessoa, Marquinho Lúcio, o nome dele. Aí eu batizei. Quando eu cheguei na piscina, eu estava junto com o pastor presidente, hoje o pastor Josué, e eu olhei para os olhos daquele ser humano, eu disse assim, cara, na qualidade como ministro do Evangelho de Cristo, hoje eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida. E por que eu te contei a história do carro? Porque nesse dia eu lembrei, porque eu lembro que quando eu comprei meu primeiro carro foi uma sensação incrível. Mas a minha maior sensação, os momentos mais incríveis da minha vida, foi quando eu estive ao lado de pessoas que eu pude levar para Cristo, eu pude batizar. Ei, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus sacia os nossos corações entristecidos. Quando nós estamos na presença de Deus, ei, Deus coloca em nossos corações a chama do Espírito. Rick Warren dizia que o homem só é feliz quando ele aprende a estar no centro da vontade de Deus. E eu concluo dizendo o que para você? E você? Você está com os discípulos, como os discípulos a caminho de Emaús? O caminho da desistência do discipulado? O caminho dos sonhos desfeitos? O caminho da esperança morta, o caminho da falência dos projetos, o caminho daqueles que acham que não há mais jeito. Ei, hoje é o dia do seu encontro, porque depois do encontro com Jesus, os nossos olhos são abertos a paixão e fervor, a novos sonhos, novas histórias, novos projetos, uma vida transformada. Eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos onde você está. Santo Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, do Teu Espírito. Senhor, entra na minha vida, entra na nossa casa, entra em nossa família e faz morada em nós. Nós nos arrependemos, Senhor, e queremos crer no Teu Filho amado Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, por favor, diga aí no comentário sim, ou nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos deixar você dentro de uma célula, um lugar onde você vai ser acolhido, amém? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço, um prazer fazer parte da plantação desta igreja linda aos olhos de Deus. Deus abençoe a todos. Constrangendo com Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor.
ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia! Que palavra especial, queridos. Estou certo que Deus tocou no teu coração. Que possamos ser esses instrumentos nas mãos de Deus. Uma coisa é certa, Deus quer usar você. Deus quer que você faça parte deste grande projeto chamado igreja. Mas não apenas parte de um grupo, mas parte efetiva. Deus quer usar a tua vida como canal de redenção, de salvação para famílias, para vidas, não somente aí na cidade do Porto, mas como toda a nação portuguesa, toda a Europa. O que Deus tem para fazer através da vida daqueles que se abrem, que se entregam à sua vontade, aos seus direcionamentos, é realmente muito especial. Que você possa viver esta realidade na tua vida. Amados irmãos, siga a Igreja Batista Atitude do Porto no Instagram. Fique por dentro das nossas programações. Logo, queridos, falta muito pouco para nós estarmos juntos aí pessoalmente. E eu já estou com o coração cheio de alegria, estou com muita expectativa com tudo que vai acontecer aí no Porto, tá bom? Fique por dentro das nossas programações, continue orando por nós, ore pela igreja, coloque a Igreja Batista Atitude do Porto nas tuas orações, coloque as nossas vidas, pastores André, Patrícia, a minha filha Luísa, coloque a minha família nas tuas orações, para que Deus possa conduzir-nos da melhor forma possível e que juntos possamos glorificar a Deus neste país, tá bom? Logo vamos estar juntos de forma pessoal. Amados, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar conectado conosco. Glória a Deus pela tua vida. Grandes coisas Deus fará no nosso meio, nós cremos nisso. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento que nós tivemos, onde nós fomos edificados com a tua palavra, onde nós tivemos a oportunidade de louvar o teu santo nome. Senhor, continue trabalhando nas nossas vidas no decorrer deste dia. Nós somos teus, nossa família pertence a ti, as nossas vidas pertencem a ti. Por isso, Senhor, continue trabalhando os nossos corações e mentes no decorrer desse dia. E que esta semana, Pai, venha ser uma semana abençoada, uma semana de crescimento, de edificação. E que, sobretudo, nós possamos revelar a Tua grandeza através das nossas atitudes, através das nossas decisões, escolhas, através das nossas falas. Enfim, Senhor, através do nosso estilo de vida, possamos Te revelar às pessoas. Muito obrigado. Abençoa cada pessoa que nos assistiu hoje. Continua, meu Deus, manifestando o Teu poder e graça sobre eles e sobre suas casas. Muito obrigado por esta manhã. Bendito seja o Teu nome. Amém. Queridos, muito obrigado e até a próxima. Volto a frisar, logo estaremos juntos pessoalmente para a glória de Deus. Deus os abençoe.